Fala pessoal, beleza? Professor Daniel Lima com vocês, é uma honra estar aqui batendo esse papo com vocês nessa aula voltada para o concurso dos Correios. Eu sou professor de língua portuguesa, hoje nós vamos trabalhar algumas questões recentes da banca IBFC para a gente tentar abranger o máximo de conteúdo dentro da nossa hora, claro, com as questões mais importantes, mais relevantes, para ver se você consegue resolver todas as questões e garantir os seus 30 pontos lá na prova no concurso dos Correios, tá joia? Então, sem demoras, nós temos aí algumas questões para resolver, várias questões que envolvam principalmente a parte de gramática. Eu já vou pedir para a gente já jogar na tela, você pega aí acompanha comigo, para entender como que a gente já resolve essas questões. Lembrando que todas são bem recentes, salvo engano, são todas de 2024, concursos bem recentes aqui, para a gente fazer uma brincadeira boa nessa hora. Tranquilos? Joga na tela, vamos começar já. Vamos para a primeira questão. Olha só. Tá lá, e para a gente começar, pessoal, a primeira questão, ela vai falar sobre colocação pronominal, tá? Esse assunto aqui tá lá no seu edital. É um concurso aí da Polícia Científica do Paraná, questão bem recente, inclusive, e ele te faz a seguinte pergunta, né? Em colocações pronominais, a posição do pronome oblíquo é definida como? E aí isso daqui é bacana, pessoal, isso daqui você tem que estar sempre na ponta da língua. Vou colocar aqui para você aqui, ó. Como proclítica, mesoclítica ou enclítica. São três posições e você precisa, na hora da prova, não dá para ficar pensando muito o que é. Já eu explico isso aqui para vocês, tá? Aí ele fala, analise o fragmento. Vamos analisar o fragmento aqui. Cadê? É preciso ter certas habilidades e aptidões responsáveis por torná-lo um profissional competente e diferenciado. Pessoal, o único lugar que nós encontramos um pronome é aqui em torná-lo. E observe a posição que ele aparece em relação ao verbo. Agora, eu vou puxar com vocês aqui uma setinha, ó, para a gente entender isso daqui. Ele falou, né? A banca deu três posições. Quando eu falo de proclítica, eu estou falando de uma posição, antes do verbo, ok? Antes do verbo. Antes do verbo. Próclise, proclítica, antes do verbo. Mesoclítica, vou puxar a seta para cá. Mesoclítica, meso, meio. Vai colocar aqui, ó, no meio, tá? Vou colocar no meio do verbo. No meio do verbo. No meio do verbo. E nós temos a posição enclítica, que é após o verbo, que é a posição mais comum de termos aí. Então, proclítica antes do verbo, mesoclítica no meio do verbo e enclítica após o verbo. Sabendo isso daí, a coisa ficou muito mais fácil. Observe que é uma questão da Polícia Científica do Paraná. É uma questão, de certa forma, considerada de uma prova, né? Considerada difícil, mas agora ficou muito fácil da gente resolver a questão. Vamos para as alternativas. E aí ele fala o seguinte, ó, a posição do pronome do objeto é mesoclítica, tá no meio, ó, tá no meio? Não, não tá no meio, então não é mesoclítica. A posição, sim, aí é o seguinte, aqui ele cobrou dois assuntos, tá? Ele cobrou dois assuntos aqui, porque ele fala do pronome do objeto, ele fala da função sintática, se você observar aqui, ó, objeto, sujeito, sujeito, objeto. E além disso, ele vai falar da posição, mas vamos primeiro pela posição, tá? Aqui ele fala, proclítica vem antes do verbo? Não, não é proclítica. Mesoclítica no meio do verbo? Não é mesoclítica. Ou seja, sobraram duas alternativas, a letra D e a letra E. A diferença aqui, para responder a questão, é você saber se é sujeito ou se é objeto, mas isso aqui é muito fácil, muito tranquilo, olha para mim. Quando você trabalha com pronomes, você deve se lembrar lá dos pronomes pessoais do caso reto, nós temos lá pronomes pessoais do caso reto, e nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo, lembra disso não? Oblíquo. Os pronomes pessoais do caso reto, você tem lá o eu, o tu, o ele, né? Ele ou ela. Ele ou ela, você tem o nós, o vós e o eles. Lembram disso? Agora, dos oblíquos, nós vamos ter lá o me, te,
se, lembra disso não? Nos, vos, se de novo. E aí nós temos outro, né? Me, mim, comigo, te, ti, contigo. Lembra disso? O que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é o seguinte, olha só. Quando eu falo de pronome reto, esses pronomes retos, eles podem exercer a função sintática de sujeito, ok? Enquanto os pronomes oblíquos, eles vão exercer a função objetiva, a função de objeto. Então, olha que bacana, em uma questão a gente já fez uma revisão legal, a gente já consegue resolver a questão e lembrar desse assunto na hora da prova. Ele está falando de que tipo de pronome? Ele está falando de pronomes oblíquos. Pronomes oblíquos não exercem função sintática de sujeito, eles vão exercer a função sintática de objeto. Portanto, nós já temos o nosso gabarito, a alternativa correta é a letra E. Então, é objeto? É objeto por ser um pronome oblíquo. Está na posição enclítica, que é a posição após o verbo. Olha lá, após o verbo. Matamos a questão, fizemos uma revisão grande aqui, bacana, em poucos minutos, e eu acredito que se cair uma questão dessa daqui na sua prova, você não vai ter mais dúvidas sobre isso, vai ficar bem tranquilo para você resolver esse tipo de questão, tá bom? Então, o assunto aqui da questão foi colocação pronominal e função sintática dos pronomes. Sempre vai lembrar disso. Pronome reto exerce função de sujeito. A gente diz que é a função subjetiva. E pronomes oblíquos, função de objeto, função objetiva. Tá joia? Ele cobrou esses dois assuntos aqui, mas ficou muito tranquilo da gente resolver. Joia? Joga na tela de novo, vamos para a próxima aqui. Se você quiser dar um print aí na sua tela, você dá um print e a gente já pode partir para a segunda questão. Podemos ir lá? Olha só, a segunda questão. Cadê? Vai lá, já está na tela. Vamos observar o que ele cobra aqui. No fragmento, psicólogos explicam que a ansiedade tem forte ligação com o medo. Ok, a frase é essa daí. Assinale a alternativa correta em função da análise sintática das orações. Olha que bacana, ele cobra análise sintática das orações. E aí, nesse momento é que o candidato se desespera. Tem muita gente que tem medo, fala, professor, vem aquele negócio de oração coordenada, sindética, aditiva, oração não sei o quê. Eu nunca entendi isso. Gente, é muito tranquilo, é muito simples, tá? Primeiramente, o que eu faço aqui? Eu olho para essa oração, psicólogos explicam que a ansiedade tem forte ligação com o medo. Sabendo que o período é composto, primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu até mudar aqui, vou pegar um marca-texto para localizar o verbo. Explicam, é um verbo, que a ansiedade tem forte ligação com o medo. Então, eu tenho dois verbos, significa que eu tenho duas orações. O que eu vou fazer? Eu vou separar a primeira oração da segunda oração. Psicólogos explicam que a ansiedade tem forte ligação com o medo. Então, eu tenho lá duas orações, tá joia? Fiz essa separação. Isso daqui é uma coisa básica, eu falo com meus alunos, eu falo em diversas aulas que eu ministro. Se você for fazer um concurso público, tem língua portuguesa no seu concurso, você precisa dominar a classificação dessa palavrinha aqui, desse que. Basicamente é o seguinte, gente, o que eu preciso ter em mente? Saber se o que é um pronome relativo ou é uma conjunção integrante. Isso aqui é o básico de cada um, tá? Por isso que eu vou puxar aqui em uma tela em branco só para fazer essa revisão rápida, para vocês verem o tanto que é fácil de resolver a questão quando você tem esse tipo de conhecimento. Então tá lá. Primeiro, eu preciso analisar se esse que é um pronome, vou colocar aqui, pronome relativo. Pronome relativo. Ou então, eu vou analisar se esse que é uma conjunção integrante. Integrante. Faz diferença, Daniel? Toda diferença do mundo. Por quê? Aliás, como é que eu vou saber se ele é uma conjunção integrante? Eu sei que é uma conjunção integrante se eu puder... Opa, vamos voltar lá. Se eu puder, a partir dele, substituir toda a oração que vem após ele pela palavra isso ou variações, tá? Então, toda vez que eu puder substituir ele
e a oração que vem depois dele, a partir dele, pela palavra isso, disso, nisso, dessa, desse, isso ou variações, eu sei que é uma conjunção integrante. Agora, se eu não consigo fazer e se eu posso substituir esse que por o qual e variações, ou seja, a qual, as quais, os quais, aí ele será um pronome relativo. Então já ficou fácil, né? Eu já sei, então, identificar se o que é um pronome relativo ou é uma conjunção integrante. Por que que eu falei que muda tudo? Porque se for um pronome relativo, se esse que for um pronome relativo, ele está instituído por isso. Eu costumo dizer aos meus alunos que isso de trás para frente significa oração subordinada substantiva. Tudo bem? Oração subordinada substantiva. De trás para frente, isso, oração subordinada substantiva. Agora, pessoal, ela vai aqui, assinale a alternativa da função sintática. Então, ó, oração coordenada não é coordenada. Coordenadas são completas sintaticamente. Aí fala assim, oração principal e oração subordinada substantiva objetiva direta. Ah, Daniel, beleza. Você só falou de oração subordinada substantiva. Mas como é que eu vou saber agora a classificação, se ela é objetiva direta, objetiva indireta? Pessoas, é muito simples, é muito fácil. Olha lá, onde que terminou a primeira oração? Se terminou a primeira oração, essa daqui vai ser a oração principal, ok? A outra é subordinada, a anterior à principal. Fechou? Agora, olha na oração principal. Psicólogos explicam. Não acabou aqui na barrinha, ó, acabou aqui na barra. Antes da barra vem o verbo. Explicam. Preciso saber transitividade verbal. Quem explica, explica algo. O verbo é transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto e acabou, gente, o que vem depois de um verbo transitivo direto? Responde para mim. É um objeto o quê? Direto. Por isso que eu estou diante de uma oração subordinada substantiva objetiva direta. O nome é muito feio, é muito longo, né, para você decorar, mas quando você faz assim por partes fica fácil. Primeiro você vai descobrir se é uma oração subordinada substantiva, aí depois você vai descobrir a classificação, tá? Então lá na oração principal tem um sujeito e tem um verbo transitivo direto, depois de um verbo transitivo direto, obviamente, vem um objeto direto. Portanto, nós já achamos a resposta da questão número 2, é a letra B, é o nosso gabarito. Tá joia? Tamo junto? Beleza, matou a questão? Se preocupa não que se você não entendeu, você pode depois voltar a assistir esse vídeo aqui quantas vezes você quiser, mas eu acho que tem mais questão sobre esse assunto. Vamos para frente sem demora, vamos para a questão número 3. Tá aqui, pode dar um print depois se você quiser na tela. Não dá para ir para a prova sem dominar isso daqui é básico, tá? Que eu coloquei aqui na tela para vocês, é a revisão. Agora, vamos para a próxima questão, a questão de número 3, ela é da Prefeitura de Fortaleza. Assinale a função sintática, dos termos da oração. Aqui é muito tranquilo, se você quiser, você já pode fazer a análise sintática da frase, se você não quiser, você pode ir para as alternativas, Mas olha só, ela fica temerosa, essa frase aqui, ó, fica é um verbo, quem fica? Ela é o meu sujeito, e aí temerosa. Pessoal, Daniel, quem fica, fica. Quem fica, fica algo. Será que é isso? Existe uma dúvida muito comum dos candidatos e na hora de saber, por exemplo, se o verbo é intransitivo ou se o verbo é de ligação. Tem uma dúvida comum. A dica que eu dou para vocês é o seguinte, olha só, tá vendo que a palavra temerosa aqui está no feminino singular? Porque eu tenho ela ali, né? Ela fica temerosa. Se fosse eles, ficariam assim, eles ficam temerosos. Significa, então, que eu estou diante de um adjetivo. Concorda comigo? Porque adjetivo é uma classe de palavra variável. Adjetivo é uma classe de palavra variável. Então, eles ficam temerosos, eles temerosos, ela temerosa. Então, nós estamos diante do adjetivo. Eu sei que adjetivo exerce duas funções sintáticas. Ou ele é um adjunto adnominal, ou é um predicativo do sujeito. Como ele não está ao lado de um substantivo, não tem como ele ser um adjunto adnominal. Consequentemente, esse temerosa é um predicativo. Predicativo, é um adjetivo que exerce a função de predicativo. E se eu tenho o sujeito de um lado e tenho um predicativo do outro, consequentemente eu tenho um verbo de ligação. Aí ficou muito fácil, né? Basta você procurar aqui nas alternativas a correta. Então, gente, o sujeito indeterminado, não, nada a ver, o sujeito é simples, está aqui explícito, é ela.
B, sujeito simples. Verbo transitivo não é verbo transitivo não, tá errado isso daqui. Letra C, sujeito simples, fica verbo de ligação, e temerosa, predicativo do sujeito, tá aqui a nossa alternativa correta. Letra C é o gabarito, matamos, questão muito fácil, Prefeitura de Fortaleza. Não espere questão muito mirabolante, tá? Na sua prova. IBFC é uma banca muito tranquila e até previsível de como as questões aparecem, tá certo? Vamos resolver mais uma? Vamos matar mais uma? Joga na tela, vamos direto para a próxima questão, que é a questão de número 4. Essa de número 4, pessoal, é uma questão que está lá no seu edital, escrito assim, ó, tipologia textual. Está lá, não sei se não lembro se é o tópico 2, 3 ou 4, está lá no seu edital. E aí, eu não trouxe, aqui eu só trouxe um parágrafo, porque a banca cobra tipologia. É básico, tá? Cobrar tipologia e pelo menos uma questão sobre isso na sua prova nós vamos encontrar. Aí, observe o texto aqui, fala assim, ó, o medo pode se manifestar na forma de ansiedade. Uma pessoa com medo de se envolver romanticamente com outro, por exemplo, fica nervosa durante os primeiros encontros, apreensiva ao pensar no futuro da relação e ansiosa ao considerar a possibilidade de um rompimento. Ela fica temerosa em relação ao futuro e cenários cuja possibilidade de acontecer é quase inexistente. Dessa forma, começa a nutrir a ansiedade no dia a dia, o que dificulta a superação do medo, consequentemente prolongando o sofrimento emocional. Aqui nós temos um texto muito parecido com aquele que você vai fazer na sua redação. Aí vem o comando, ó, observe o primeiro parágrafo do subtítulo ligação entre medo e ansiedade e assinale a alternativa que apresenta a tipologia textual predominante, tá? E aí nós vamos para as nossas alternativas. Cadê as alternativas? Descrição, injunção, narração, dissertação ou argumentação. Pessoal, olha só. Aqui, se a gente voltar, ó, o medo pode se manifestar na forma de ansiedade. Uma pessoa com medo pode envolver romanticamente com outra, por exemplo. O que o texto está fazendo aqui, ó? Ele começa assim, o medo pode se manifestar na forma de ansiedade. Uma pessoa com medo de se envolver romanticamente com outra, fica nervosa durante os primeiros, apreensiva, tal. Basicamente, essa grande parte aqui, ó, do texto está descrevendo descreve o quê? O medo. E aí ele vai te perguntar aqui a alternativa correta. Qual é a tipo, Qual é o tipo textual predominante? Qual é o tipo textual predominante? Nós temos aqui a alternativa, já está aqui, letra A, tá? Letra A. Por quê, Daniel? Porque a parte maior aqui do texto, essa parte quase toda, né, do parágrafo, está servindo para descrever o medo, tá? Então, por isso que é um texto predominantemente descritivo. Tem gente que já me perguntou isso daqui, Daniel, mas não é argumentação? Não é argumentação porque não está defendendo nada, né? Não tem como a gente defender nada. Injunção e narração está fora. Aí a pessoa fala, não é uma dissertação? Gente, a banca colocou dissertação aqui de uma forma bem genérica, porque se ela quisesse confundir mesmo, se ela quisesse, e aí isso daí poderia até gerar alguns recursos, ela colocaria exposição, porque a dissertação, o texto dissertativo, se divide em argumentação e exposição. E observe na tela que ela colocou a argumentação. E ela não colocou exposição, tá? Então, não confunda isso daqui. Não é uma dissertação também. O texto está mais voltado para a descrição. Isso daqui é o tipo textual predominante, tá joia? Predominante. E aí nós matamos essa questão de número 4. Vamos para a próxima questão. Vamos lá que a gente tem muitas questões para resolver na nossa aula de hoje. Tá gostando? Tá tranquilo? Ok. Se você estiver gostando, já aproveita e dá um likezinho aí, dá uma curtida, que serve para impulsionar esse vídeo aí para mais pessoas, tá joia? Próxima questão fala assim, ó, marque a alternativa em que a palavra é composta por prefixo, radical e sufixo. Opa, que legal! Aqui nós estamos falando de morfologia, é um dos assuntos também que cobre a estrutura das palavras.
Pessoal, eu não vou falar de processo de formação aqui, porque não é o caso, tá? Quando eu falo de processo de formação, e eu tenho prefixo, radical e sufixo, existem dois processos distintos. Eu acho que você deve se lembrar quais são. Nós temos a derivação prefixal e sufixal e a derivação parassintética, que são processos diferentes. Mas a banca não cobrou tipo de derivação, ela só quer que você identifique qual é a palavra que tem prefixo, radical e sufixo ao mesmo tempo. Pré é aquele elemento que vem antes do radical. Sufixo é aquele elemento que vem depois. Então, se você olhar para as palavras, você vai observar que na letra D, olha só, a palavra envelhecimento vem da palavra velho. E aí eu tenho um prefixo envelhecimento, envelhecimento. Claro que existem as adaptações, né? Nós temos algumas letras, consoantes, vogais de ligação que servem para fazer essa adaptação. Então, a única palavra que eu vou ter um prefixo, um radical e um sufixo é na letra D, ou seja, a palavra é envelhecimento, tá? Envelhecimento, nós temos esses três elementos. Por exemplo, quando você pega a letra A, evoluíram vem de qual palavra? Evoluir. Tá? Evoluir, tem prefixo? Não. Tá? Compromisso é uma palavra primitiva, né? Ou de comprometer, palavra primitiva, não tem prefixo. Então, a única que tem a letra D matou o assunto, a gente já pode ir para a próxima questão. Podemos? Joga na tela, vamos para frente, vamos resolver mais. Cadê? A próxima questão é a de número 5. Número 6, né? Já estamos na sexta questão. Sexta questão, assinale a alternativa que represente o padrão de subordinação. Olha de novo, eu coloquei essa questão aqui de novo, porque tem muita gente que tem o quê? Dificuldade. Assusta. Falar, Daniel, oração principal, oração subordinada, já mostrei isso daqui para vocês. Quando a banca fala de oração subordinada substantiva, pessoal, nós já sabemos que, como regra, essa oração subordinada substantiva vai ter a chamada conjunção integrante, não é isso? Conjunção integrante, sempre, Daniel. Não, gente, eu não quero aprofundar tanto para resolver a questão, mas existem as orações subordinadas substantivas reduzidas. São aquelas que não possuem a conjunção integrante de forma explícita, mas a gente não precisa chegar lá, não. Olha só para cá, para as alternativas. Letra A, nossa qualidade de vida deve ser né? Nossa qualidade de vida é uma verdadeira fonte de felicidade. Aqui deve ser Aqui nós só temos um verbo. Eu preciso de ter uma oração principal e outra oração, ou seja, eu preciso ter dois verbos distintos, não é a letra A. Letra B, ela tem... Opa, cadê? O que eu fiz aqui? Voltou. Ela tem a mais gloriosa capacidade na letra B. Só tem um verbo. Olha que legal, já eliminei outra. Não pode ser também, só tem um verbo, período é simples. Eu preciso ter duas orações. Letra C. Ele descobriu que as pessoas em geral conseguem manter cerca de 150 conexões sociais. Agora, ele descobriu, tem um verbo que as pessoas em geral conseguem manter, né? Conseguem. Olá, tudo bem? Espero que você esteja gostando da nossa aula gratuita aqui no canal do YouTube e daqui a pouco a gente continua, tá? Não acabou a aula ainda, mas eu quero trazer 3 dicas especiais para você que vai fazer a prova dos Correios, tá? 3 dicas essenciais, não sai daqui para você entender e daqui a pouco você continua com a sua aula. Primeira coisa, fazer um planejamento, gente. Você tem que saber a quantidade de dias e horas que você tem de estudo até o dia da prova. Faz um planejamento e dê prioridade, né, nesse planejamento. Segunda-feira eu vou estudar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Sempre dê prioridade àquilo que vale mais. O que vale mais no seu edital é língua portuguesa, que vai valer 30 pontos, tá? Então, língua portuguesa tem que estar priorizado no seu plano de estudo. Então, conta a quantidade de dias até a sua prova, faz um planejamento e prioriza português. É a primeira dica. Como a gente não tem muito tempo até o dia da prova, dica de número 2, além do planejamento, você tem que estudar baseado na banca IBFC, que é a banca que vai aplicar a sua prova. Não estude concursos genéricos, que senão você vai perder tempo. Então a segunda dica é estudar baseado nas questões da banca IBFC, vendo aquilo que realmente cai para você não perder tempo, não temos tempo até o dia da prova. Terceiro é você
tomar muito cuidado com matemática, tá? Você tem que ter uma base na matemática, para depois ir para o conteúdo, porque senão você vai para o conteúdo e não vai entender nada e vai perder tempo. Então faz uma base matemática, vê se o seu curso te dá uma base matemática para depois você ir para as questões. E eram só 3 dicas, né? Mas a última dica aqui, a 4ª dica, e muito importante também, faça muitos exercícios, tem que fazer muitas questões da banca IBFC. E por isso tudo, por todas essas dicas, eu preparei aqui para você, muitos alunos me pediram, olha para cá, olha o que a gente tem no Estúdio Aulas, tá? Nós temos esses cursos aí com muita qualidade e tudo que você precisa para ser aprovado. Ó. Então você tem um curso com mentoria, essa mentoria aí tá muito baratinho, ó. Mentorias você sabe que é acima de R$1.000, aí é R$ 199,90 dividido em 10 vezes para agente dos Correios aí, o carteiro, né? Curso em mentoria. O que é a mentoria? Lá a gente vai dizer o que você tem que estudar todo dia para você não perder tempo e nós vamos fazer o seu planejamento. Isso mesmo. Já dizendo o que é mais importante de cada matéria, tá tudo aí no curso em mentoria. Vai ter simulados, exercícios, mais de 400 questões resolvidas da banca IBFC. Mas, professor, eu não quero participar de mentoria, eu quero um curso só de exercícios comentados daquela forma que ninguém comenta como Estúdio Aulas. Ironman reta final, agente dos Correios 10 vezes de R$ 11,90, muito barato. Aí nós vamos resolver 500 questões da banca IBFC para você exercitar. Então você tem essas 2 opções e qualquer uma delas você ganha o super bônus, que é o aulão de revisão final com todos os nossos professores, tá? Então, não perde tempo, esse aqui é o melhor custo-benefício do mercado e ainda com mentoria para você não perder tempo estudando coisa que não tem nada a ver. É muito importante você estar aqui com a gente. Professor, o curso e mentoria já inclui todas as questões do Ironman reta final? Sim. Então, se você tem o curso em mentoria, você já vai fazer essas 500 questões da banca IBFC durante essa mentoria para ser um curso focado e você não perder tempo. Agora, você deve estar pensando, como é que eu faço para adquirir? O link está na descrição do vídeo e é por tempo limitado esse valor, galera. O link está na descrição. Então é por tempo limitado. Toma cuidado, o link está na descrição do vídeo. Galera, agora pode continuar a sua aula. Se a aula já terminou, com certeza tem um outro link aqui também para você continuar vendo as nossas aulas gratuitas. Não se esquece de se inscrever no canal e também curtir as nossas lives, porque a gente tem muito conteúdo para trazer para você aqui. Vamos lá? Opa, voltamos aqui agora, melhoramos o áudio aqui para vocês, tranquilos? Vamos lá, pessoal, vamos para a questão aqui de novo. Olha só, se você é uma pessoa esperta e que sabe resolver questão, professor Daniel, eu gosto de questões de múltipla escolha. Por quê? Gente, olha só, vem para mim. Se você é um candidato esperto, deixa eu te ensinar aqui aquele candidato esperto que quer matar a questão e quer ir para a próxima, tá? Claro que a aula é de português, eu vou mostrar para vocês como é que resolve. Mas quando a banca fala que quer uma oração principal e quer uma oração subordinada, você sabe que tem que ter 2 verbos ou mais, tudo bem? Para ser período composto. Na letra A, eu só tenho 1. Na letra B, eu só tenho 1, período simples. Aí na letra D, ó, por isso desenvolver relacionamentos, só tenho 1 também. E na letra E, se usarmos a tecnologia com sabedoria, só tenho 1. Ou seja, em todas, menos na letra C, eu só tenho 1 verbo. E aí, se você é a pessoa esperta, que já está acostumada a fazer prova, você já vai logo e marca a letra C, não quer nem saber porque marcou a letra C, porque é a única que tem a possibilidade de ter 2 verbos, 2 orações. O resto só tem 1. Tá? Ah, Daniel, mas beleza, eu quero aprender a fazer esse negócio. Vamos aprender, pessoal. Olha só, você viu que eu separei a primeira oração da segunda oração, eu substituí por isso que deu a oração subordinada substantiva, e agora eu vou voltar na oração principal. Eu volto à oração principal, ó, ele descobriu. O ele é o meu sujeito, correto? Descobriu é o meu verbo. Que tipo de verbo? Quem descobre, descobre algo. O verbo é transitivo direto, verbo transitivo direto. E o que vem depois de um verbo transitivo direto, consequentemente, é um objeto direto. Ou seja, oração principal, oração subordinada substantiva, objetiva direta. Eu resolvi das 2 formas. De uma forma rápida,
direta, marquei, matei, próxima questão, você tem um monte de questão para resolver, vai garantir seus 30 pontos e vai para a próxima, ou eu faço análise sintática, estou com tempo, mato aqui, rapidamente eu consigo fazer, tá joia? Eu quero que você aprenda isso daqui, porque se cair esse tipo de questão na sua prova, você não vai errar mais, ok? Dá uma olhada aí na questão, espero que você tenha entendido, se não tiver, depois você pode me fazer perguntas, pode mandar pergunta também lá para mim, diretamente lá ou aqui para o próprio Estúdio Aulas, e eles mandam para mim, eu respondo, tá já? Vamos para a próxima questão, vamos lá, próxima questão, qual é? Tá na tela? Tá. Olha que legal a próxima questão, assunto do seu edital, vai falar sobre concordância, Daniel, eu tenho dificuldade em concordância, eu entendo você, porque existem várias regras sobre concordância verbal, concordância nominal, são muitas regras. Eu recomendo que você pegue as principais regras de concordância, treine essas regras, veja algumas questões para resolver aqui, tá? Aqui nós vamos já ver uma de cara, porque ele fala assim, ó, há uma concordância nominal inaceitável em um dos termos para você marcar. Gente, quando eu falo de concordância nominal, basicamente eu estarei falando sobre adjetivo, um pronome, um numeral, tá? Porque são palavras variáveis que geralmente se referem a um substantivo e vão concordar com ele em gênero e número. Então eu vou achar a alternativa errada. O que ele disse? Assinale a alternativa incorreta. Só que a IBFC tem essa forma de cobrar, né? Uma forma distinta, típica da banca IBFC. Aí ele fala aqui, ó, vamos procurar os elementos, tá? Encaminho anexos. Toda vez que fala de concordância nominal, o que você vai observar? Duas coisas, a concordância de gênero e a concordância de número, ok? Concordância de gênero, masculino ou feminino, número, se é singular ou plural. Aí eu falo aqui, ó, encaminho anexos. Anexos, deixa eu até apagar aqui, vamos fazer assim, ó, para ficar mais didático. Anexos é masculino plural. Então, eu preciso ter um termo, preferencialmente um substantivo, masculino e plural para concordar com anexo. Aí eu pergunto, o que estão anexos? O que foram anexados? Encaminho anexos, ó, os convites. Convites é os convites ou as convites? Os convites. Então, os convites é masculino plural também. Ou seja, a concordância está adequada. Tudo bem? Vamos lá para a próxima, letra B. Ouvir amigos é fazer horas extras de companheirismo e gostar disso. Gente, olha só, horas extras. Feminino plural. O que são extras? São as horas. As horas são extras. Ok, então a concordância aqui também está adequada. Letra C. A paciente, deixa eu colocar aqui, está meio solitária. Aqui muita gente confunde, tá, pessoal? Porque vai falar assim, Daniel, é a letra C. Eu tenho certeza que é a letra C. Por quê? Porque solitária é feminino singular. A paciente está solitária, feminino singular. Só que meio é masculino. Então já sei, acertei a questão, é a letra C. Certo ou errado? Errado, pessoal. Por quê? A palavra meio aqui, ela está indicando o quê? Que ela não está muito solitária, que ela está, vou puxar uma setinha para cá, tá? Ó, que ela está um pouco. Ela está um pouco solitária. Eu estou meio animado, ela está meio animada. Porque se eu utilizo a palavra meia significa metade. Eu falo que ela está meia animada, somente a metade dela vai estar animada, a outra não. Percebe? Então, às vezes, rola esse tipo de brincadeirinha aqui na questão. Meio significa um pouco. Então, toda vez que você quiser indicar um pouco, meio, porque é um advérbio, e advérbio é uma classe de palavra invariável, que não vai se flexionar para concordar com um substantivo, por exemplo, com a paciente, tá? Não vai. Então, ou solitária aqui, o adjetivo. Então, meio, um pouco, meia, metade, tá? Aqui é um pouco solitária, então está certa, eu quero a alternativa correta. Letra D. São muito
esforçados. Opa, professor, peraí, vamos lá, são muito esforçados. Quem são esforçados? Masculino e plural. Quem são esforçados? Aqui também algumas pessoas podem errar, ó. As professoras e quem, pessoal? E os pesquisadores, ó, os pesquisadores. Quem são esforçados? As professoras e os pesquisadores. Isso daqui você já sabe. Toda vez que eu tenho, ó, aqui, muda a cor. Aqui eu tenho um substantivo feminino, tá? E pesquisadores, são os pesquisadores, eu tenho um substantivo masculino. Quando eu tenho concorrência de gênero, pessoal, olha aqui, eu vou até colocar aqui para você, ó. Quando eu tenho substantivo feminino, mais substantivo masculino, qual é a fórmula? Feminino mais masculino é igual a quê? É igual a masculino. O masculino prevalece. O masculino, sempre que eu tiver concorrência de gênero, as professoras e os pesquisadores, eles são o quê? Esforçados. Está adequada a concordância na letra D. Então, se não é A, não é B, não é C, não é D, consequentemente eu já achei a minha resposta, mas vale a pena a gente falar sobre isso daqui, porque cai bastante isso daqui, tá? Fiquem atentos aqui à letra C e à letra D. Essas palavrinhas aqui são... e a letra A. São palavras que vocês vão encontrar muitas vezes em questões da IBFC. Ó, temos bastante amigos por meio do Facebook. Pessoal, o que nós temos? Nós temos bastantes. Temos bastantes. Por que bastantes? Porque a palavra bastantes aqui significa muitos. Muitos. A palavra bastante significa muitos. Se eu utilizar muitos, vamos lá, vou colocar aqui, ó. Se a palavra for muitos ou muitas, o correto é utilizar a palavra bastantes. Vou pegar aqui. Bastantes. Agora, se a palavra for muito no singular, ou muita, nós vamos utilizar a palavra bastante, de forma invariável. Então, ó, temos muitos amigos por meio do Facebook. Muitos, no plural, bastantes. Agora, olha só, quando eu falo assim, eu estudo bastante, eu estudo muito, eu não vou colocar a palavra bastantes, tá? Vem aqui para mim, rapidamente, só para eu te dar uma dica. Quando eu falo também assim, ó, comi bastantes uvas, estudei bastantes horas. Por que bastantes? Estudei muitas horas, comi muitas uvas, tudo bem? Comi muitas uvas. Então, quando eu utilizo a palavra muitos ou muitas, a palavra bastante fica sendo um adjetivo, que eu tenho adjetivo e advérbio, bastantes no plural, ok? Fica essa dica aí para vocês. Volta para a alternativa aqui, nós temos lá o gabarito, é a letra E. Daniel, vai cair uma questão dessa daqui na minha prova? Com certeza, já está na sua prova uma questão sobre concordância. Fiquem atentos a essas três letras aqui, a palavra anexo, e que é uma palavra variável. É diferente da expressão em anexo, tá? Em anexo é invariável, sempre vai ser em anexo. Atenção à palavra meio e as flexões de meio, né? Aliás, a diferença entre meio e meia. E a palavra bastante e bastantes. Eles gostam de colocar essas brincadeiras aí na prova. Joia? Vamos para a próxima. Qual é a próxima questão? É de número 8. Número 8, né? Vamos para a próxima questão. Questão de número 8, tá lá. Assinale a alternativa correta com relação à passagem da voz passiva para a voz ativa. Opa! O que a banca está cobrando da gente? Vozes verbais. Vozes verbais. Bom, eu preciso sair da voz ativa para ir para a voz passiva. Não, aliás, da voz passiva para a voz ativa. Quando nós falamos sobre vozes verbais, vou puxar aqui a tela aqui para a gente brincar. Olha só. Toda vez que a gente fala sobre vozes verbais, eu preciso avaliar esse tipo de voz. Nós temos voz ativa, nós temos voz passiva
e nós temos voz reflexiva. Lembra disso? Reflexiva. Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Ok. Só que aqui dentro, ó, dentro da voz passiva, é o que mais cai em prova de concurso, é a voz passiva, isso daí é disparadamente. Nós temos dois tipos. Nós temos a voz passiva sintética, e nós temos a voz passiva analítica. Voz passiva sintética analítica. Daniel, voz passiva sintética e analítica. Qual a diferença? A sintética você vai encontrar o pronome ser. Na analítica você vai encontrar uma locução verbal. Locução verbal. Então, essa é a diferença, tá? Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Voz ativa, o sujeito pratica ação. Voz passiva, o sujeito sofre ação. E voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre ação. Você deve se lembrar disso também. Aí a banca quer que você passe da voz passiva para a voz ativa, certo? E aí eu vou precisar encontrar qual é a frase que está na voz passiva primeiro. Vai lá, letra A. O IPHAN encontrara um raro adereço indígena. Gente, quem foi que encontrou, né? Pode colocar encontrou aqui. Quem encontrou um adereço indígena? O IPHAN. O IPHAN, opa, deixa eu mudar a cor. O IPHAN não é o sujeito? Eu tenho o sujeito praticando a ação. Quem encontra é o IPHAN. O IPHAN pratica ação, então a frase está na voz ativa. A frase não está na voz passiva, ou seja, não é a letra A. Letra B. Um raro adereço indígena tinha sido... Ah, tá, deixa eu só destacar aqui, ó, porque ele te deu já a opção, ó, um raro adereço indígena foi encontrado pelo IPHAN. Tá vendo? Um raro endereço indígena foi encontrado pelo IPHAN. Essa daqui é a nossa voz passiva. Foi encontrado é uma locução verbal. Locução verbal. Se é uma locução verbal, olha só, a frase está na voz passiva analítica, locução verbal. Tá? E aí, como que eu faço, Daniel? Basicamente, gente, passar da voz ativa para a voz passiva, é fazer isso daqui, ó. É cruzar. Quando eu falo assim, por exemplo, deixa eu mudar aqui que eu vou mostrar para vocês, antes da gente responder a questão lá, eu falo assim, o cão atacou o carteiro. Você vai ser carteiro? Não, né? Vai? O cão atacou o carteiro? Aí eu vou mudar de posição. Eu vou colocar aqui, ó, o carteiro, ó, voz ativa. O cão atacou. Quem atacou? O cão, sujeito, praticando ação. Agora eu vou mudar de posição. O carteiro. No lugar do verbo transforma em locução verbal, foi atacado pelo cão. Observe que eu peguei o sujeito, joguei para lá, peguei o objeto, joguei para cá. O carteiro foi atacado pelo cão. Quem foi atacado pelo cão? Na letra B, aqui na segunda, o carteiro. O carteiro está praticando ou sofrendo a ação? Está sofrendo, ele foi atacado. Então aqui nós temos voz passiva. Muda de novo. Voz passiva. E aqui nós temos voz ativa. Pegou isso aqui? Revisãozinha rápida, né? Aí eu volto, então, olha só. Um raro adereço indígena foi encontrado pelo IPHAN. Como que eu faço? Cruz credo. O IPHAN encontrou, tiro essa locução verbal, encontrou um raro adereço indígena. Eu posso procurar aqui, ó. Aqui, um raro adereço indígena tinha sido encontrado pelo IPHAN. O raro adereço indígena tinha sido encontrado pelo IPHAN, voz passiva. Ele quer uma que vai para a voz ativa, não é essa daqui. Cadê? O IPHAN encontrara um raro adereço indígena. O IPHAN encontrara um raro adereço indígena. O IPHAN é o sujeito, está praticando ação, voz ativa. Perfeito. Mas não é a mesma coisa de dizer que o raro adereço indígena foi encontrado pelo IPHAN.
Se eu fizer o cruz credo aqui, gente, vai ficar assim, ó. O IFAM encontrou um raro adereço indígena. Tem essa daqui, não? Tem, olha só. Letra E, o gabarito, ó. O IFAM, tá lá em cima, ó. O IFAM, sujeito, encontrou verbo, encontrou o quê? Um raro adereço indígena, objeto direto. A voz aqui é ativa. Passa para a voz passiva aí, Daniel. Vamos fazer aquele cruz credo que eu mostrei para vocês ali, ó. Ficaria o quê? Ó, do jeito que está lá em cima, ó. Um raro, cruz credo, ó. Um raro. Vou colocar só adereço, beleza? Adereço. O raro adereço. Aí o verbo se transforma em uma locução verbal, ó. Foi encontrado. Encontrado. Bem tranquilo essa daqui. Pelo, agora eu tenho um agente da passiva, pelo quê? Pelo IFAM. Joia? Então, gabarito aqui é a letra E, matamos também a letra E, falando sobre vozes verbais, é um assunto também que pode aparecer na sua prova, transformar, né? Reescrever frases, voz ativa para voz passiva para voz ativa. Vale a pena você dar uma revisada sobre isso daí, nós temos aula completa aqui também, que vai te ensinar você a fazer isso de uma forma muito tranquila mesmo, tá? Essa daqui foi qual questão? Foi a questão de número 8, vamos para a próxima questão, questãozinha de número 9. Quiser dar um print aqui na tela, ó, dá um print aí, deixa eu, ó, tá lá, dá um print. Isso daqui vai servir para você fazer a sua revisão. A próxima questão vai falar o seguinte, assinale a alternativa correta em relação à função sintática dos termos. Análise sintática, tá lá no seu edital também, coloca lá, procura análise sintática no seu edital que você vai encontrar. Vamos pegar o marca-texto aqui, ó. Ah, Daniel, como é que eu faço a análise sintática disso daqui? Muito simples, gente, muito simples, ó. Eu pego a frase, separo e sempre começo a fazer a análise sintática por meio do verbo. Por meio do verbo. Cadê? O país reconhece a importância dos bens arqueológicos. Verbo. Reconhece. Quem reconhece? O país. O país é o meu sujeito. O sujeito o quê? Simples. Sujeito simples, ó. Então, se eu já sei que o sujeito é simples, porque eu tenho um núcleo e ele está explícito, eu já posso vir para as alternativas. Não é composto, não é indeterminado, não é inexistente. Tá vendo? Múltipla escolha é isso. Eu só vou ficar entre a letra A e a letra C. Aí eu vou classificar o verbo. Como é que eu faço para classificar o verbo? Você vai estudar transitividade verbal. Transitividade verbal. Reconhece. Quem reconhece, reconhece algo. Contei 4 dedos. O meu verbo é transitivo direto. Já consigo responder a questão? Com certeza. Olha só. Aqui ele fala que o verbo é transitivo direto na letra C e na letra A fala que ele é intransitivo. Está errado. Ele é transitivo direto. O sujeito é simples e o que vem depois de um verbo transitivo direto é um objeto direto. Portanto, o gabarito está lá. Questão bacana, questão legal. Letra C também. Rápido, gente, rápido. Prova de português da IBFC assim, ó, rápido. Claro que você vai demorar um tempinho para ler o texto, né? Tem lá o textinho que você vai ler, resolver a questão de texto, interpretação. Mas gramática, ó, rapidinho você faz. Elimina, fica ali no máximo entre 2 e mata a questão. Essa foi a questão de número 9, não é isso? Número 9. Vamos resolver 12 questões hoje no nosso bloco, na nossa aula de hoje. Pode ser? Tranquilos? Vamos para a próxima questão? Questão agora de número 10. Questão de número 10. Assinale a alternativa que justifica o emprego da crase nos fragmentos a seguir. No fragmento, né? Vamos pegar o fragmento. Agora, qual é o assunto? Fala para mim. Qual é o assunto que a banca está cobrando aqui? Aliás, eu não vou nem fazer isso. Eu vou direto para a crase. Cadê? Tá aqui, ó. Eu vou direto lá para o sinal indicativo de crase. A banca está cobrando crase, tá? E aí fala aquele monte de texto para pesquisa e o projeto da escavação do sítio funerário para atender a comunidade. Pessoal, aqui ele vai te perguntar o que justifica o sinal indicativo de crase. Só que a banca, ela foi maldosa nessa questão. Eu achei a banca maldosa. Por quê? Quando a gente fala de crase, a gente precisa entender um pouquinho sobre regência. E a regência desse verbo aqui, ó, esse verbinho aqui, ele mantém o mesmo sentido, o mesmo significado. Ele pode ser um verbo transitivo direto e pode ser um verbo transitivo indireto. A maldade da banca foi colocar esse verbo aqui. Tudo bem?
Mas aqui está bem tranquilo, ó, porque comunidade é a comunidade. Então eu sei que eu tenho um artigo, porque comunidade é um substantivo feminino. Bacana, isso aí a gente não tem problema. O problema da questão é o verbo atender, porque eu posso dizer que eu atendi ao cliente e eu posso dizer que eu atendi o cliente. As duas formas estão corretas. Guarda esse verbo aí no coração. Guarda esse verbo, atender, atender. O verbo atender, no sentido de prestar atendimento mesmo, ele pode ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. É a mesma coisa. Atendi o telefone. Atendi ao telefone. A mesma coisa. Tudo bem? Então, quando ele fala assim, ó, atender a comunidade, ele optou por utilizar um verbo transitivo indireto, porque quem atende, atende a. E aí eu tenho uma preposição mais um artigo, preposição mais artigo, eu tenho o sinal indicativo de crase, preposição mais artigo, tá certo? Então tá lá a questão, aparentemente é uma questão tranquila de crase, só o único problema foi que a banca optou por colocar isso daí e algumas pessoas não conhecem a regência do verbo atender. Essa dupla regência com manutenção do sentido. Fica guardado aí para você, guarde o verbo atender, porque vai que ela cobra de novo na sua prova, aí você não erra mais, tá certo? Se você quiser depois pegar algumas aulas completas sobre crase, a gente tem algumas explicações aí nos nossos vídeos, tá? Dá uma revisada aí boa, porque crase é um assunto que certamente estará na sua prova. Foi? Mais uma questão, nossa penúltima questão da aula de hoje. Vamos comigo, vamos para frente. Aqui é uma questão que envolve concordância e preenchimento das lacunas. Preenchimento das lacunas. É para você preencher esses espaços aqui com alguma dessas daqui. Gente, aqui a banca está cobrando a noção de concordância do verbo haver. Não sei se você percebeu, ó, devem haver, tem, excitam. Claro que tem a ortografia oficial aqui. Tem ortografia oficial, tudo bem? Concordância, acentuação gráfica. Tem acentuação gráfica? Tem na primeira e tem ortografia oficial. Mas olha só, lá na primeira ele fala assim, ó, vários anos que as regras de conduta foram modificadas. O verbo haver, no sentido de ter, existir, no sentido de existir principalmente, é um verbo impessoal. E aqui, todas as primeiras, ele colocou dentro de locuções verbais. Estão vendo comigo? Locuções verbais, locução verbal. Como o verbo haver é impessoal, ou seja, ele não se flexiona, aquele outro verbo que fica dentro da locução, chamado de verbo auxiliar, ele também não irá se flexionar. Ele irá permanecer no singular, independentemente de quem estiver à frente dele. Ele não vai concordar por causa da impessoalidade do verbo haver no sentido de existir. Então, todas essas alternativas aqui, ó, em que o verbo estiver flexionado, a gente já elimina. Não pode ser a e não pode ser a C. Não pode ser a e não pode ser a C. Tudo bem? Já eliminamos duas. Cadê? Pode ser a B, pode ser a D e pode ser a E. Beleza. Aí vamos para o segundo aqui, ó, relações redes sociais. Mas as pessoas que têm, gente, é as pessoas que têm. Agora eu vou utilizar um verbo. O verbo ter no plural recebe acento circunflexo, né? As pessoas que têm, ou as pessoas que existem, né? Aqui no momento, mas as pessoas que existem no momento de diminuir o seu... Não, é isso não? Não, desculpa, gente. É aqui atrás, né? É bem aqui, ó. Mas tem pessoas, o que que tem? Pessoas, né? Ou mais existem pessoas. É melhor o verbo existir. Existem pessoas que hesitam no momento de diminuir o seu uso. Mas tem pessoas, o tem caberia, mas seria uma forma informal de se dizer. Aqui a gente já eliminou essa. Ficaria o existem pessoas, está certo. Tem, aqui está sem acento, então não pode ser, olha só, não pode ser. E existem também está certo. Então letra B e letra E, ficamos entre duas aqui. E, gente, por último, o que vai definir é a palavra hesitam ou excitam. É excitar ou hesitar? Ó,
que hesitam no momento de diminuir o uso ou que excitam no momento de diminuir o uso? Dependendo do contexto, as duas poderiam ter um sentido diferente, mas poderiam ser empregados. Só que a alternativa correta aqui é a letra B, né? Mas existem pessoas que hesitam no momento, que não querem, que repensam, que param diante dessa situação, tá bom? Então, gabarito da número 11 da nossa penúltima questão, letra B, questão também típica da banca. Eles gostam de colocar questões para preenchimento, né? Preencher as lacunas, fica bem tranquilo também de se resolver. Aqui ficamos para resolver entre as duas últimas. A gente foi eliminando. Se no último você não souber, vai lá no Mamãe Mandou, no Para o Ímpar, você tenta a sorte lá, que você tem 50% de chance ainda de acertar. E para a gente fechar, a número 12, nossa aula de hoje. Número 12 que vai cobrar também o que, ó? Analise a oração. Isso é potencializado. E assinale a alternativa que sintaticamente a represente. Gente, olha só. Isso é potencializado. Começa sempre pelo verbo, o verbo é, esse verbo é um verbo de ligação, o isso é um sujeito e potencializado é o quê? Predicativo do sujeito. Ficou fácil a questão. Ficou fácil. Procura aqui a resposta, olha só. A letra A, sujeito simples, verbo de ligação, predicativo do sujeito, já matou. O sujeito não é composto, o sujeito não é designo inicial, o sujeito não é inexistente, o sujeito não é indeterminado. Olha que questão ridícula. Sujeito composto, desinicial, inexistente, indeterminado não é. Agora, por que tem gente que erra essa questão? Porque tem gente que aprendeu a analisar sujeito só com substantivo. João é potencializado, o carro, a casa, o rio. Isso é um pronome e pronomes também podem exercer função sintática de sujeito, tá certo? Então é um sujeito simples, porque tem apenas um núcleo. Então tem o sujeito simples, vou colocar aqui, ó, sujeito simples, verbo de ligação e predicativo do sujeito. O gabarito é a letra A. Vem para mim agora, olha só, bacana, tranquilos. Olha que legal, nessa hora que nós tivemos aqui de revisão, nós resolvemos 12 questões e ó, rápido. Fizemos uma revisão boa, passando por vários assuntos que estão no seu edital e que provavelmente serão cobrados de você, tá joia? Se por acaso você ficar com alguma dúvida e quiser falar comigo, meu Instagram é @professordaniellima. Tudo por extenso, professor Daniel Lima, fale comigo, mande um ok lá que eu sempre respondo a todos, tá? Ou, caso contrário, você também pode mandar aqui para o Estúdio Aulas que eles mandam para mim e eu respondo para você lá. Agradeço a sua participação aqui no nosso evento ao vivo. Fique sempre atentos, porque sempre nós temos vários eventos para te ajudar a passar no seu concurso e melhorar de vida, tá joia? Fique com Deus, grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!